Bem-vindos ao canal da Spunk. Eu sou o Matheus, estou aqui com o Guilherme hoje e esse é o que pode ser o primeiro vídeo do canal ou não. Nós temos muitos projetos, mas hoje nós estamos numa viagem especial aqui. Vamos testar alguns produtos que estão para ser adicionados no portfólio da Spunk, algumas fórmulas, visitar fábricas parceiras, e sempre que a gente viaja junto sai papo muito bom, né? Sim. E então nós resolvemos gravar esse bate-papo para vocês. Nós temos podcast e treinos aí em andamento para o canal, mas vamos gravar esse bate-papo aqui e compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos assuntos aí. Tô com o Gui, que é um dos nutricionistas da Spunk, e a gente estava nesse assunto aqui agora. A gente vai complementar para vocês. Nós estávamos falando justamente dessa rotina de quem vive na estrada ou quem sai de casa cedo e não volta até a noite, que se alimenta na rua, que muitas vezes precisa de um planejamento bem maior do que aquela pessoa que faz suas refeições em casa, que tem acesso e tal. Nós saímos de casa, o dia não tinha nem amanhecido e vamos voltar depois do anoitecer. E fazer esse planejamento é muito difícil. O que você dá de dica para quem tem essa rotina de sai de casa muito cedo e volta à noite? Às vezes não tem onde esquentar marmita, não tem como ficar carregando tantas marmitas, a marmita não dura 12, 14 horas ali fora da geladeira. Como que a gente pode adequar isso, Gui? Você que também já trabalhou muito tempo fora, como que dá para planejar para isso? Bom, Matheus, primeiramente quero me apresentar, né? Assim como você já fez, prazer, sou o Guilherme Hong, sou nutricionista, e primeiro de tudo, acho que a base, né, para conseguir conciliar uma vida agitada com uma boa alimentação, uma rotina saudável, é justamente a organização. Você comentou sobre a dificuldade, né, muitas vezes, de conseguir manter uma marmita com alguns alimentos por um determinado tempo, mas acho que o princípio de tudo tem que ser a organização para você conseguir se planejar, para não ter, né, para minimizar os empecilhos que acontecem sempre quando a gente está na estrada, né? Muitas vezes a gente não consegue parar, muitas vezes com a correria ali, com o horário, a gente tem que ser o mais rápido e mais prático possível. Então é muito importante, o primeiro ponto que eu gosto sempre de ressaltar é esse da organização. Depois a gente ter alguns alimentos que são muito práticos. Eu gosto muito, muito mesmo de sempre carregar comigo uma barrinha de proteína, um whey protein, porque são fontes ali de proteína, são saudáveis e que dá pra gente fazer até mesmo na estrada, no caminho. A gente vai precisar de um pouquinho de água, a gente consegue manter o whey, por exemplo, numa coqueteleira assim, que tem a dose extra. Até aqui o Matheus trouxe um pouquinho aqui, uma dose. Na verdade, essa dose aí é um pré-treino. Aqui, ó, pré-treininho de... não dá pra ver a cor, mas é o pré-treininho de blueberry da Spunk, que eu vou tomar daqui a pouco, né? Dormi muito pouco, muito mal, e como eu disse, nós vamos passar mais de 14 horas aí fora de casa. Então eu trouxe um pré-treininho pra dar um up aí. Trouxemos já sabendo da nossa viagem, trouxemos a dose de whey também ali para tomar num lanche intermediário, mas mesmo assim a gente sabe que muitas vezes esquece, tem coisa de última hora. Nós paramos num posto ali agora há pouco e até comentamos isso. A pessoa tá sem planejamento, tá de última hora,
parou numa lanchonete de posto, numa conveniência e precisa fazer uma refeição ali, seja ela um almoço, ou um café da manhã, um café da tarde. O que o cara faz para minimizar o dano dessa escolha? Ele vai ter que ir ali num salgado, a gente sabe, tinha barrinha de proteína ali e tudo, mas enfim, tem algum, não sei se você reparou na vitrine ali, mas tem algum salgado que traz menos prejuízo? Por exemplo, vou escolher entre um pão de queijo e um salgado, um folhado que tem frango desfiado no meio. O de frango é melhor, dá na mesma? O que você sugere? Pensando no ponto de vista nutricional, a gente tem que ver alguns fatores, mas na hora da correria a gente não pode ser tão minucioso assim. Você falou, né, de às vezes não conseguir se organizar, ou então passa batido as dosezinhas, mas a gente tem que tentar se aproximar o máximo possível de uma refeição completa. Então, eu acredito que é muito importante a gente priorizar também a proteína do frango ali, talvez de um salgado assado, né? Preferir um salgado que não tenha tanta quantidade de gordura. Você comentou do folhado. O folhado, ele tem uma quantidade um pouquinho maior de gordura. O frito, né? Procurar aquele salgado assado mesmo, que tem uma quantidade de frango ali até que considerável, para conseguir manter um pouco mais tempo saciado, batendo as proteínas do dia ali. Logicamente, não é o ideal, mas a gente tem que procurar aquilo que se assemelha, que se aproxima mais daquilo que seria o ideal. E tem que pensar em matar a fome também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vou pegar por exemplo, que é o meu caso, que às vezes acontece. Fala assim, vou pegar uma barrinha de proteína, mas pega uma barrinha de proteína e ela é muito pequena para aquela, talvez, uma refeição mais importante, uma refeição maior. Aí você come a barrinha de proteína, continua com fome e aí come o salgado junto. Exato, por cima, né? Ou vou pegar só um pãozinho de queijo pequenininho, aí você come um, aí depois você come outro e não consegue. Então, às vezes a gente começa pela escolha querendo ter menos dano e escolhe mal, né? Já devia ir numa refeição, como você disse, mais completa, e acaba prejudicando ainda mais, né? Sim, com certeza. Muitas vezes é o que eu vejo muito acontecer. A pessoa quer comer o menos possível para tentar minimizar o dano, só que no longo prazo, ali no dia todo, ela acaba aumentando isso devido à fome. Porque assim como você falou, às vezes pega só uma barrinha, talvez tenta pegar a menor possível, mas come 3 barrinhas. Vai aumentando ali, comendo várias vezes no dia, beliscando muito. Então, às vezes, somando isso no dia todo, acaba sendo pior do que se ela tivesse optado por um salgado que tivesse um pouquinho mais de carne, uma refeição um pouquinho mais completa. Legal. Agora, uma coisa que eu sou adepto e conheço muita gente que é assim, e que talvez pode ser uma estratégia também para quem tem pouca oportunidade de fazer refeição em casa e tal. O que você acha? Você gosta da estratégia do jejum? De, por exemplo, a pessoa fazer ali um jejum de 16 horas. Então, contando com isso, ele vai comer, a maioria, né, vai comer lá pelas 2 da tarde, passa direto, pula o café da manhã e faz o jejum. E aí, nesse caso, cria a oportunidade de você consegue sair de casa com menos refeições, você vai espaçar mais, mas você vai, por exemplo, eu saio de casa com uma marmita só e vou fazer essa refeição 2 da tarde, 3 da tarde, e aí, em tese, para mim, pelo menos para mim, a chance de errar é menor. É válido, não é válido? Se não é válido, por quê? Eu acho válido, desde que seja feito uma estratégia correta ali, para não ser prejudicado no restante do dia. O jejum, ele não vai ser o que vai limitar você emagrecer mais, você emagrecer menos, né? É o quanto que a gente come no dia todo que vai fazer a diferença. Mas, pensando do ponto de vista como estratégia para você errar menos, talvez acho interessante sim, né?
Como você falou, você vai ter menos refeições no dia para se preocupar, né? E vai conseguir, talvez, acertar mais, não errar, levar menos quantidade ali de refeições para você preparar. Então, como estratégia, pensando nesse ponto, né, de organização, de ter menos o que preparar, acho legal sim. Mas ressalto que não vai ter um progresso maior devido ao jejum em si, né? Porque Sim. O que manda no emagrecimento é o déficit calórico e o tempo que a gente faz isso. Mas pensando no ponto de vista como estratégia para errar menos, conseguir se organizar mais, eu acho super válido. Legal. Acho que é uma ideia para não se sabotar tanto, principalmente quem se sabota, né? Quem às vezes cai em tentação de comer e tal, igual paramos no posto, tem muita opção, muita tentação, né? Aí você pode escolher a barra de proteína, você pode escolher uma bebida pronta, proteica, que tem na maioria dos lugares já, até dose de whey e tudo, mas aí você vê aquele pãozinho de queijo na vitrine e fala assim, vou no pão de queijo. Então, eu sou adepto e vejo o comentário pessoal, vou fazer o jejum e aí eu consigo me controlar melhor, sair de casa ali com 1, 2 marmitas só, né? A gente sabe que tem que ser planejado, tem que ser calculado, vários fatores. O jejum é muito individual, né, Matheus? Algumas pessoas se beneficiam disso, gostam muito do jejum. Você sempre comentou que gosta bastante dessa estratégia de ficar, né, mais tempo, mais horas sem comer, para se organizar mais, né, e errar menos. Mas isso é muito individual. Algumas pessoas fazem um jejum, mas aí na hora que vai comer acaba extrapolando, come mais, ou então fica muito ansioso na hora de fazer a refeição ali, coloca muita expectativa naquela refeição e acaba exagerando. Então é muito individual, é muito particular, mas acho muito válido, acho legal e dá para adaptar sim. Turma, nós estamos gravando no trânsito, então com certeza vão ter momentos que vocês vão ouvir sirene, buzinaço, congestionamento, freada inesperada, tá? Então não tem como a gente controlar isso. Como eu disse, é um bate-papo que a gente teria normalmente, né? E nós estamos só debatendo e transmitindo isso para vocês. E tive que cortar aqui por essas questões. Retomando aqui nosso raciocínio, por incrível que pareça, eu já fiquei muito perdido nisso e sei que tem muita gente que fica perdido nas opções ali, não consegue pensar, raciocinar. Se eu levar uma salada, essa salada vai murchar, se eu levar tal coisa vai ficar gelado, é ruim, se eu levar tal coisa vai azedar, vai estragar. Precisa ter salada, vegetais nessas refeições de viagem, de fora de casa. A pessoa pode jogar, por exemplo, a gente não, é inquestionável a importância, né, dos vegetais por questões de fibras, vitaminas, saciedade, entre tantas outras coisas. Mas essa pessoa que sai de casa e vai levar uma marmita, ela pode sacrificar ali alguns tipos de alimento, pular e ter ali base com, por exemplo, um macarrãozinho com carne moída, um arroz com carne moída, alguma coisa assim bem prática. Tem como ou vai fazer muita diferença ela ter um vegetal, uma coisa, enfim, qual que é um modelo de marmita para conter danos, pelo menos? Entra aí também o papel do nutricionista, a importância, né, do nutricionista na alimentação de todo mundo, e aqui entra um caso bem específico. É nosso papel também ajudar o paciente, né, ali na hora que a gente está montando o plano alimentar, a gente vê as dificuldades que ele enfrenta na estrada, as dificuldades que ele tem para comer, os empecilhos, e é o nosso papel distribuir isso da melhor forma. Então, por exemplo,
se o paciente ele consegue fazer o almoço em um restaurante e o jantar em casa. Eu não vou colocar muitas coisas para ele comer, de coisa difícil, então a gente tenta distribuir isso durante todo o dia. Eu faço o almoço na estrada, em algum lugar, não paro no restaurante, só faço o jantar em casa. A gente tenta colocar uma quantidade de vegetais a mais no jantar, por exemplo. Então, é muito importante isso. E minimiza o erro também, né? Você ter ali o plano alimentar, a lista do que você precisa comprar, tendo a dieta em mãos, você consegue saber o que você precisa organizar no outro dia, não fica algo jogado, o que eu vou comer amanhã, e aumenta mais a chance de erro. Então é muito importante, né? É indiscutível a importância dos vegetais, das frutas, mas a gente faz com que o contexto fique bom. Não precisa ser perfeito, mas dentro das possibilidades a gente encaixa, a gente adapta a rotina de cada um, fazendo com que fique da melhor forma para aquele paciente, que ele tenha menos danos possíveis. Legal. E aí essa praticidade ela é necessária para você não errar, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a própria escolha de restaurante em certos lugares é difícil. O restaurante vem com aquela comida muito oleosa, muito, né? Em muitos lugares nem sempre a gente conhece a procedência, sim, sabe? Com certeza. Às vezes a comida é boa e tudo, mas ela é muito gordurosa, muito carregada ali. A forma de preparo do alimento, né, conta muito também. Aí a marmita ajuda também, né? E agora, falando de outro assunto que envolve viagem, quem trabalha na estrada, quem é motorista, e entre tantos outros, né? Quem trabalha de segurança em turnos de 12 horas, trabalha noturno. Te falei que dormi muito pouco, você também deve ter dormido pouco. O quanto isso nos prejudica, e tirando dormir mais, tem alguma coisa para minimizar esses danos da falta de sono? Matheus, é bem difícil, tá? Porque o sono é muito importante. E a gente ter uma boa qualidade de sono nesse período que a gente consegue dormir é muito bom, tá? Então a gente tem que condicionar ali, ter uma higiene do sono bem bacana, nos horários que a gente consegue dormir, criar uma rotina ali, mas minimizar os prejuízos é uma coisa bem difícil se tratando de sono, porque é onde a gente faz reparação de boa parte do nosso corpo, que a gente faz boa produção de hormônio. Então o sono é muito importante, mas considerando, né, todos os fatores, a gente precisa ter uma rotina, porque nosso corpo ele consegue se adaptar, se modular muito bem também a diversas situações. E se a gente criar uma rotina de sono, por mais que a gente durma pouco, ele consegue se adaptar naquele tempo e dormir melhor, de forma melhor, entendeu? Ele consegue fazer com que a gente se recupere mais num tempo menor, só que também não é 100% perfeito, não é o padrão, mas tem algumas adaptações sim, que conforme a gente faz uma higiene do sono, que a gente cria um hábito de dormir geralmente no mesmo horário, acordar no mesmo horário, que consegue minimizar isso daí. Isso que você falou de rotina, eu já vi bastante também. Quem mais sofre com isso é exatamente quem tem rotina de sono divergente, né? Que dorme em turnos alternados, como eu dei o exemplo do segurança, um policial, um médico, um bombeiro. Um dia ele vai fazer um plantão noturno, outro dia um plantão diurno. Um dia ele tem que dormir à noite, outro dia ele tem que dormir de dia. Essa é a pessoa que mais sai prejudicada no quesito sono, né? Sim. E mudando de turno também tem alguns prejuízos, porque a gente produz a melatonina, por exemplo.
em períodos noturnos, quando a gente vai dormir. Nosso corpo ele é feito para produzir melatonina à noite. E quem dorme de dia, por exemplo, acaba sendo prejudicado, que aí entra a suplementação de melatonina, por exemplo, para um segurança que trabalha a noite toda e dorme durante o dia. Isso ajuda muito na questão do sono, porque a melatonina a gente sabe que ela é responsável por toda a qualidade do sono ali, de fazer com que a gente entre no sono profundo e permaneça por mais tempo. Então, vale a pena, às vezes, ali ajustar uma suplementação de melatonina para essas pessoas que acabam ficando acordadas a parte da noite e de dia acaba dormindo, porque não vai ter essa produção natural. Entendi. A dieta muda ou deveria mudar para essa pessoa que faz turno alternado? Por exemplo, a dieta que eu falo pensando a mesma pessoa, só que ela tem horas que ela está acordada à noite e tem dias que ela está acordada à noite, tem dias que ela está acordada durante o dia. Então imagina que ela se alimenta ali numa janela de 16 horas. Existe uma tendência, né, de quem tem a rotina do nosso metabolismo ele ir baixando e tudo. Para essa pessoa que fica acordada de noite trabalhando, muda a dieta. Você teria que fazer duas dietas, uma para ele consumir durante o dia e outra para ele consumir no dia que ele trabalha à noite, ou a mesma dieta só inverte o turno também? Depende da rotina de cada um e como que cada um é adaptado àquela rotina, quantas vezes na semana, porque se a pessoa faz isso uma vez na semana, fica um pouco mais fácil da gente conseguir adaptar, da gente conseguir planejar aquilo para a pessoa. Agora, quando acontece mais vezes na semana, às vezes tem que fazer duas dietas diferentes, porque são horários diferentes. Por exemplo, algumas pessoas trabalham a noite toda e assim que saem do serviço vão treinar e depois que vão dormir. Então a gente tem que mudar isso aí, tem que fazer uma refeição diferente para essa pessoa do dia que ela está trabalhando de dia e ela vai treinar só na parte da noite, por exemplo. Então tem a questão de recuperação, tem a questão de demanda energética que às vezes precisa ser mudada, assim, dependendo da rotina da pessoa e da adaptação de cada um naquela rotina, há quanto tempo faz isso, se está começando agora, como que são os hábitos antigos para a gente saber o que a gente pode melhorar, o que a gente mantém. Legal. E para quem está assistindo nosso vídeo e ainda não teve a oportunidade ou vai demorar um pouquinho para passar com um nutricionista mas quer já começar a se alimentar melhor, se alimentar mais saudável na sua rotina ali de trabalho, fora de casa, na estrada, ou mesmo quem não consegue voltar para fazer as refeições num ponto fixo, tem que sair ali com marmita, com lanche, dá uma dica ali, uma estrutura básica. A gente sabe que a quantidade é sempre individual, mas o que essa pessoa ela pode montar para não errar, saudável ali? Ela pode fazer, por exemplo, whey nos lanches intermediários e uma proteína com uma fonte de carboidrato no almoço, tem a opção de lanche, enfim, o que dá para essa pessoa começar a ajustar ali, pensando no básico? Pensando que ela já tomou o café da manhã, saindo de casa ali, já fez a primeira refeição em casa, dá sim, né, para encaixar. Café da manhã, desculpa cortar. Café da manhã é obrigatório proteína? Porque assim, a gente vê que um dos alimentos, pelo menos em todas as dietas que eu já fiz e faço, sempre no café da manhã tem ovos. Uhum. Mas eu sei que nem todo mundo consegue consumir os ovos na parte da manhã, acha pesado, acha desajeitado. Faz muita diferença a proteína no café da manhã? E não sendo ovos, pode ser o quê? Tá.
faz diferença, tá? Faz diferença principalmente na questão da fome que a gente vai sentir durante todo o dia. Então, quando a gente come mais proteína na parte da manhã, a gente tende a ficar mais saciado durante todo o dia. Sim. Tá? Se eu não comer proteína, é quase igual não tivesse comido nada. Então, é muito importante isso. E existem diversas formas que a gente consegue ter proteína no café da manhã. As quantidades são muito individuais, né? Assim como o Matheus falou na pergunta anterior, as quantidades são bem individuais. Então não é todo mundo que precisa ter a proteína lá em cima, muita proteína e de uma forma exagerada, mas ter a fonte proteica ali nesse momento é importante. Então, além dos ovos, né, a gente consegue ter proteína nos derivados do leite, né, os queijos, o próprio leite, os iogurtes, o ovo para quem é adepto, para quem consegue comer. Tem algumas proteínas vegetais ali que dá para ser colocado também na hora do café da manhã. Então, alguns, né, não é o cenário perfeito, mas tem alguns industrializados, como peito de peru, por exemplo, que não é 100% ideal, tem uma quantidade um pouco ali elevada na quantidade de sódio, mas numa dieta calculada dá pra gente encaixar ali pra pessoa, né, o queijo mussarela, dá pra desses gente colocar... embutidos, é melhor peito de peru, aquele peito de peru fatiado embutido, ou o peito de frango, ou não muda muito? Nutricionalmente, em questão de proteína, ali, eles são bem próximos, tá? Não vai fazer tanta diferença assim, mas vai mais por paladar. Algumas pessoas gostam mais do peito de frango, algumas pessoas gostam mais do peito de peru, mas nutricionalmente, levando em consideração a quantidade proteica, vai ser muito próximo, tá? Não vai ser muito diferente. Mas que o presunto é melhor? É melhor. O presunto nem sempre ele é feito só da carne ali, tem alguns misturados, aí tem o apresuntado, né, que muita gente confunde com o presunto mesmo. Então, aí dá uma variada maior. Os dois são melhores que o presunto ali em si. Eu já sei a resposta, mas talvez possa ter alguém que não saiba. Café da manhã de hotel, todos sempre tem salsicha. Salsicha é praticamente pedir pra morrer, né? É verdade. Eu não sou, assim, ó, não vejo a necessidade da pessoa comer salsicha no café da manhã, tá? E nem em momento nenhum. Isso que eu ia falar. Só quando tiver aquela vontade extrema no cachorro quente, né? Porque não tem... Porque muita gente classifica a salsicha como o pior alimento do mundo, né? De todos, né? Por conta... não sei, é lógico que possa ter piores ainda, mas é algo bem... Pode ser para aquele momento social ou para aquele momento que você está com muita vontade, que você lembra da sua infância, que você comia e vai fazer essa refeição, mas nutricionalmente a salsicha não deveria entrar em nenhum momento ali do seu dia, né, devido aos altos teores de sódio, de conservante, de aromatizante, de corante. A gente muitas vezes nem sabe o que está ali misturado, né, na massa, né, do produto, então não vale a pena. Para quem gosta de uma refeiçãozinha mais docinha no café da manhã, a panqueca de whey, ela casa bem também, né? Legal, uma boa opção, né? E muita gente utiliza o ovo ali, mas na hora que você vai comer você não sente, né? Aquele pesado, não é igual você comer um ovo cozido ou um omelete ali no café da manhã. Você consegue deixar essa refeição mais palatável, mais gostosa. Acho super válido a panqueca de banana, porque fica bem gostoso, fica docinha, e muita gente que tem a aversão ao ovo ali no café da manhã consegue comer. Legal. Beleza, aí a pessoa fez o café da manhã em casa, colocou a proteína, que é essencial para já controlar essa fome. E aí o princípio ele segue o mesmo ao longo do dia, de caprichar na proteína e segurar o carboidrato. É claro que depende muito do objetivo e do tipo de pessoa, né? Mas a tendência é
que quem está em processo de emagrecimento, né, aumente ainda mais a proteína, né? Sim, Matheus, ó, tanto em questão de saciedade, mas a questão de saciedade envolve outras coisas também. O volume de comida que a gente consome também influencia no sentir saciado ou não, tá? Não só a proteína, mas em questão de digestão ali, o quanto tempo demora para ser digerida, a proteína, logicamente, tem um tempo maior aí. Então, mas eu acho muito válido deixar fracionado durante todo o dia a proteína. Então, você ter proteína ali em quase todas as refeições, ter uma ou outra ali que você não tenha, ok, mas tentar distribuir na maior quantidade de refeições possíveis a proteína. Então, por exemplo, você vai tomar um lanche intermediário ali da manhã, por exemplo. Você tomou o café da manhã, vai fazer o almoço, vai fazer uma refeição intermediária. Talvez não tenha tanta necessidade assim da proteína, mas levando em consideração a questão da saciedade, você colocando uma proteína, talvez você chegue com menos fome ali na hora do almoço. À tarde também é a mesma coisa, né? Você comendo alguma coisa ali na parte da tarde, que é o que acontece com a maior parte das pessoas que trabalham aí na correria. Passam a tarde toda trabalhando, passam a tarde na estrada, correria, não come. Hora que chega em casa com muita fome e acaba exagerando. Às vezes fez o dia todo correto, mas ali sabotou aquela refeição da tarde, que não conseguiu comer. À noite ela vai comer a refeição e mais um pouco ainda, porque tá com muita fome, chegou ansioso e não teve o controle ali na hora de fazer a refeição. Eu acho super válido a gente distribuir na maior quantidade, né, possível de refeições a questão da proteína. Eu já vi sobre que no final da tarde, por volta ali das 5 horas, tal, de modo geral, para quem, né, tem uma rotina de dormir à noite, tal, normal, tradicional, que por volta das 5 da tarde a gente tem um pico de insulina, algo assim, e tende a sentir mais fome, é um pico de fome também ali nesse horário. Eu não sei se isso é verdade ou se isso é um mito. Comigo funciona exatamente assim. Principalmente, igual você falou, quando eu não consigo fazer refeições muito ricas antes, hora que dá umas 5 da tarde, bate um desespero que você começa a ficar sem controle. E aí, depois que você já está sem controle, você optar por uma comida mais saudável por conta de praticidade e tudo, é mais difícil ainda. Isso é verdade? É mito que às 5 da tarde, 4, 5 da tarde, dá esse pico de fome? Ou é simplesmente realmente uma consequência da desorganização anterior? Eu acho que tem um peso maior a questão da desorganização anterior, né, de você vir sabotando ali algumas refeições ou vir se privando muito, né, das refeições ali durante o dia, e você chega à noite, né, que é um horário a tarde ali, da tarde para a noite, que é um horário que a gente acaba diminuindo, tirando o pé um pouco da correria do dia, que aí essa fome começa a vir muito exagerada, tá? Eu não sei aonde você viu da questão da insulina, eu particularmente não posso afirmar isso, porque agora eu não me lembro de nada que eu estudei ou que eu vi algum estudo em relação a isso, mas acredito eu que o hábito, né, que você teve o dia todo acaba sendo mais prejudicial, porque isso é muito característico e acontece muito no consultório. A pessoa relata que não come, eu como muito pouco, meu problema é à noite. Eu passo o dia com quase nada e chega à noite eu tô com muita fome. E é realmente isso que acontece. Por quê? Porque a gente se priva muito ali durante o dia todo, não fraciona essas refeições. Chega à noite, a gente tá um leão para comer, quer comer de tudo, se deixar come até ali o pé da mesa. E então por isso que é importante também você distribuir as calorias durante todo o dia. E fisiologicamente, né, falando em crononutrição, tem alguns estudos que já mostram que a nossa ingestão diária e a resposta metabólica ali em relação à fisiologia acaba sendo melhor a gente diminuindo, né, a nossa comida da parte da tarde ali por volta das 5h30, 6 horas para a noite. Então é melhor para o nosso corpo respeitando essa crononutrição. Então a gente
Não que o carboidrato à noite engorde ou algo do tipo, mas é melhor para o nosso metabolismo. Conforme a gente vai ficando mais quieto, vai abaixando ali a energia, vai fazendo menos atividade, a gente diminuindo essa comida até chegar na hora de dormir e ter uma boa noite de sono. Faz todo sentido, né? Vendo o alimento como um combustível, você precisa do combustível a hora que você está mais ativo. Sim. Né? É lógico, existe particularidade, né? Tem gente que vai treinar à noite, então precisa de uma boa recuperação depois do treino, precisa de uma energia ali antes de treinar, mas levando num cenário ali perfeito, ideal, na teoria a gente teria que ir diminuindo essa comida e à noite ter uma refeição mais leve, uma refeição com menos calorias, com menos carboidrato, porque a gente vai precisar realmente de menos energia nessas horas. Legal. E trazer uma novidade pra galera, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, essa novidade já vai estar disponível no nosso site e nas melhores lojas do Brasil. A Spunk está trazendo uma mochila completa com um compartimento térmico para você carregar suas marmitas e seus alimentos. O que acontece, por experiência própria, é muito chato. A gente sabe que a organização, né, é fundamental, mas que quanto mais difícil for de se organizar, quanto mais problema eu criar, mais chato vai ficando, né? Então você sai de casa com uma mochila, com roupa, pertences, notebook, caderno que você que estuda, enfim, um monte de coisa. Aí você sai de casa com outra bolsa térmica, aí você sai de casa... E aí a pessoa não quer carregar tudo isso, já fala assim, vou deixar a térmica, eu como na rua e tal. Tudo na hora ali da correria, tudo que dificulta a gente vai atrapalhar uma hora ou outra, né? Sim. Tudo sim. Que impede ali, que fica um pouco mais difícil. O Matheus falou de 2 mochilas, de não ter alguma coisa para carregar, né, as suas marmitas. Vai chegar uma hora que você vai se sabotar, que você vai colocar isso como empecilho e não vai fazer aquilo. Isso, né? E pensando nisso, a Spunk trouxe uma mochila completa, que ela tem o compartimento principal de mochila e já acoplado nela um compartimento térmico que dá para a pessoa ali levar, dependendo do tamanho e da quantidade, é claro, né? Mas dá para levar ali de 3 a 6 marmitas, 6 refeições. Consegue alocar ali o seu Tupperware. Ela tem a capacidade de segurar ali a comida bem gelada por 6 horas, bem gelada, e quentinha morna, né? Depende do quanto você colocar quente, né? Por mais de 10 horas. Então ela é bem tranquila, né? Essa questão de você já carregar tudo prontinho, tudo bonitinho, sai com uma mochila só de casa, não precisa ficar se entupindo de coisa para carregar. Então é uma mochila muito legal que já está agora, nesse momento, você que está vendo, já está no site da Spunk, já está em várias lojas. Se você quiser, a gente vai deixar o link do produto aqui no vídeo também, e pode entrar em contato para você adquirir essa mochila aí, que é algo justamente pensado, né, para facilitar a vida das pessoas. Hoje nós precisamos disso, e todo o corpo da Spunk, né, você faz parte desse corpo. Nós temos vários bons nutricionistas, atletas e pessoas que se somam e juntam ali para tentar trazer para as pessoas, né, completar a vida. E a gente sabe, a gente tem essa necessidade, a gente sente essa necessidade. Hoje a gente está vivendo essa necessidade, né, aqui. Nós estamos, como eu disse no começo do vídeo, em viagem. A mochila da Spunk não chegou ainda, então nós não temos ela aqui, e nós saímos de casa com 4 mochilas. A mochila de trabalho e as térmicas.
né? Então é uma coisa a mais para carregar, não que seja, né? Poxa, não é tanto sacrifício, mas pensa aquela pessoa que não vai com o próprio carro, que vai pegar um ônibus, vai pegar um avião, enfim, mil oportunidades. Exatamente, sai com muita mochila. O cara que vai na faculdade, vai levar uma térmica para todo lado, se já tá acoplado na mochila ali do jeito que vai ser, vai ser muito, muito bom. Enfim. Inclusive, já tenho que deixar encomendada a minha, que vai facilitar muito na minha vida também, em relação à rotina, à correria. Gosto sempre de deixar organizado ali minhas refeições para minimizar a chance de erro, então e sempre tem que carregar notebook, o caderno, sempre que dá tempo eu assisto alguma aula ali da pós-graduação, então eu deixo sempre minhas anotações ali junto, então vai me facilitar muito também. Já quero uma aí em primeira mão, já deixando a minha encomendada. Já vai estar com você. Show, pessoal, espero que a gente possa ter agregado um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários aí, que depois a gente tenta esclarecer, responder. Obrigado você que ficou até aqui, que nos acompanhou, e até uma próxima. Até mais, foi um prazer estar aqui com vocês.